Joana d'Arc Médium. A situação em 1429. Jazia a França como em túmulo encerrada. Do seu grande esplendor restava quase nada. Chorosa urna, o Loire, a serpear no oeste, e o Dauphine, qual sombra, a leste. Saint-Yves d'Alvedidre. Qual a situação da França no século XV, no momento que Joana d'Arc vai aparecer na cena da história? A luta contra a Inglaterra dura perto de 100 anos. Em 4 derrotas sucessivas, a nobreza francesa fora esmagada, quase aniquilada. De Crécy a Poitiers e dos campos de Azincourt aos de Verneuil, nossa cavalaria juncou de mortos o solo. O que dela resta está dividido em partidos rivais, cujas querelas intestinas enfraquecem e acabrunham a França. O Duque d'Orléans é assassinado pelos lacaios do Duque de Borgonha, que pouco mais tarde é morto pelos Armagnacs. Tudo isso ocorre às vistas do inimigo, que avança passo a passo e invade as províncias do norte, sendo que já de muito tempo ocupa a Guiena. Depois de escarniçada a resistência, no curso de um cerco que excede em horror a tudo quanto a imaginação possa engendrar de lúgubre, Rouen teve que capitular. Paris, cuja população é dizimada pelas epidemias e pela fome, está nas mãos dos ingleses. O Loire os vê nas suas margens. Orleans, cuja ocupação entregaria ao estrangeiro o coração da França, resiste ainda, mas por quanto tempo fará? Vastas superfícies do país se encontram mudadas em desertos, as aldeias abandonadas, só se vêem sarças e cardos brotando livremente das ruínas enegrecidas pelo incêndio. Por toda parte, os sinais das devastações da guerra, a desolação e a morte. Os camponeses desesperados se ocultam em subterrâneos. Outros se refugiam nas ilhas do Liger, Loire, ou procuram abrigo nas cidades, onde morrem famintos. Muitas vezes, tentando escapar à soldadesca, os desgraçados emigram para os bosques, se agrupam em hordas e logo se tornam tão cruéis como os bandidos, a cuja sanha fugiram. Os lobos rondam as cercanias das cidades. Nelas penetram à noite e devoram os cadáveres, deixados insepultos. Tal a grande lástima em que se encontra a terra de França, como a Joana diz em suas vozes. O pobre Carlos VI, em sua demência, assinou o Tratado de Troyes, que lhe deserda o filho e constitui Henrique de Inglaterra herdeiro de sua coroa. Enquanto na Basílica de Saint-Denis, junto ao esquife do rei louco, um arauto proclama Henrique de Lancastre rei da França e da Inglaterra. Os restos dos nossos monarcas, sob as pesadas lápides de seus túmulos, certo fremiram de vergonha e de dor. O Delfim Carlos, despojado e chamado por irrisão o rei de Bourges, se entrega ao desânimo e à inércia. Faltam-lhe engenho e valor. Cuida de ganhar a Escócia ou Castela, renunciando ao trono, ao qual pensa não ter talvez direito, pois que o assaltam dúvidas sobre a legitimidade do seu nascimento, e não se ouve senão a queixa lamentosa, o grito de agonia de um povo, cujos vencedores se aprestam para enterrá-lo num sepulcro. A França se sente perdida, ferida no coração. Ainda alguns reveses e mergulhará no grande silêncio da morte. Que socorro se poderia com efeito esperar?
Nenhum poder da terra é capaz de realizar esse prodígio, a ressurreição de um povo que se abandona. Há, porém, outro poder invisível que vela pelo destino das nações. No momento em que tudo parece abismar-se, ele fará surgir do seio das multidões a assistência redentora. Certos presságios parecem anunciar-lhe a vinda. Já entre outros sinais, uma visionária, Maria d'Avignon, se apresentará ao rei. Vira em seus êxtases, dizia, uma armadura que o céu reservava para uma jovem destinada a salvar o reino. Por toda parte se falava da antiga profecia de Merlin, anunciando uma virgem libertadora, que sairia de Boaz-Chesnu, e como um raio de luz, vindo do alto, em meio dessa noite de luto e de miséria, apareceu Joana. Escutai, escutai, do extremo dos campos e das florestas da Lorena, ressoou o galope de seu cavalo. Ele acorre, vai reanimar-se, povo desesperado, reerguer-lhe a coragem abatida, dirigir a resistência, salvar da morte a França. Infância de Joana d'Arc. Continua no próximo vídeo.